Bom, eu sou Hermes Leal, sou escritor, sou jornalista, sou escritor e sou documentarista. Eu tenho uns 7, 8 livros publicados, né? Edito a revista de cinema. Mas o meu trabalho tem destacado agora, nos últimos 3 anos, aqui em São Paulo e em Palmas também. Eu tenho uma parte da minha produtora que fica em Palmas, lá no Tocantins. E a gente conseguiu realizar pela HL Filmes, agora nos últimos 3, 4 anos, 7 produções, e todas elas via fundo setorial. Nós conseguimos. A produtora HL Filmes, ela nasceu de uma necessidade que a gente tinha de documentar a primeira. Ela saiu para documentar um pouco da verdade sobre o Brasil. A ideia era essa, sabe assim? A gente precisa revelar as coisas. Então eu comecei a fazer a Guerrilha do Araguaia, por exemplo, foi a minha primeira série. Eu fiz a Guerrilha do Araguaia, depois eu fiz Cineastas, depois eu fiz Cinema em Transe. Eu estou com uma série agora na Amazon Prime que chama Amazon Fashion. É uma série que eu fiz numa produtora lá de Palmas, e eu trabalhei com as pessoas do Tocantins. Isso foi muito importante. Eu acabei de produzir um filme também do Orlando Senna lá na Bahia, com a produção toda da Bahia e de Tocantins. E todas as minhas produções aqui de São Paulo, que eu vou fazer na região norte, nordeste, qualquer região, eu trabalho sempre com os profissionais locais. Então, eu filmo muito no Amazonas, filmo muito no Pará, filmo muito no Nordeste. E em todos esses lugares eu tenho já o meu cinegrafista, tenho uma produtora no Recife, lá em Belém. É muito bom isso. Então, eu tenho essa característica de nascer com uma produtora que tem uma parte aqui em São Paulo. Eu moro em São Paulo e sou tocantinense, e tem outra parte no Tocantins. E a próxima série que eu vou estrear chama Na Força da Lei. Eu fiz uma série para mostrar que nos últimos 30 anos, desde a volta da democracia, nós tivemos leis que mudaram a cara, tiraram o ranço da ditadura. E essas leis, em 2018, na eleição ali do Bolsonaro, elas estavam correndo risco, já perigo. Quando eu pensei em fazer a série, era para mostrar que a gente mudou. Quando eu estava fazendo a série, já começou a mostrar que a gente não só mudou, mas a gente poderia regredir também. Então, essa série ainda vai ser estreada esse ano, ainda está no Cine Brasil TV para fazer a primeira janela. Então, essas 13 leis, eu filmei, por exemplo, a Lei Maria da Penha. Eu fui para o Piauí, filmei lá no Piauí, assim, a produção foi toda para lá, foi muito legal, porque lá tinha muito caso. A lei ambiental, eu fui lá para o Pará, onde houve aquele crime ambiental terrível, a gente fez lá. Indígenas, lei de cota nas universidades. Então, assim, e eu fiz a maior parte dessa série voltada para a região norte e nordeste. E a outra série que a gente estreou agora, Amazon Fashion, eu filmei no Amazonas, no Pará, no Tocantins. É uma série que a gente mostra como que a gente usa o meio ambiente para fazer moda, muito bom. Desde o capim dourado ao coco. A série ficou muito boa, a gente já está com ela lá o nosso distribuidor no Uruguai, ele já está fechando com a TV francesa. Os direitos aqui no Brasil já estão esgotando, já posso vender para fora. Então, essa série nós estamos levando a riqueza criativa da moda amazônica para o mundo. A gente vai estar, a China está comprando também. É legal. Então, o trabalho da produtora tem sido o quê? Desenvolver produtos documentais que atendam uma necessidade da gente olhar o Brasil diferente e que esses produtos eles tenham um caminho, que eles andem para frente. Então, eu produzi do Orlando Senna, do cineasta Orlando Senna, do Cinema Novo, um filme chamado A Idade da Água. Ajudei na filmagem. Esse filme ele teve mais de 20 festivais. Ele estreou no México agora também, junto com... ele está na Amazon Prime, chama A Idade da Água. A gente mostra como que a Amazônia foi cobiçada. Tá muito bom o filme, assim, ele está muito oportuno, ele chegou numa hora boa, assim. A gente mostra as várias tentativas do mundo de ocupar a Amazônia. É legal, chama A Idade da Água, o filme do Orlando Senna. A HL Filmes, hoje, nós estamos produzindo o filme Salve a Diversidade, do Alfredo Manevi, né, que todo mundo conhece, foi o cara que criou a SPCine. O Manevi foi o secretário de Cultura, e ele era o braço direito de todos os ministros da cultura que teve. O Manevi é uma pessoa... E nós estamos fazendo hoje Salve a Diversidade sobre a diversidade cultural do Brasil.
aquilo que está indo embora e aquilo, como que essa globalização, como que essa industrialização da cultura mata uma cultura mais forte, se sobrepõe à cultura mais fraca, como resistir na cultura. Eu documento muita coisa, tá? Só os Calungas eu documento há 30 anos, os Calungas, tá? Eles já perderam parte da cultura deles, né? E eu tenho essa cultura, inclusive, guardada, e eu guardo 7 chaves, coisa que eles perderam. Eles não sabem nem uma língua de assovio, eles perderam. Ninguém conhece mais a língua do assovio. Ninguém. Uma língua. Ninguém nem na África tem, pô. Só tinha aquele povo lá, que é o Borá, toca o Borá. Eu estou falando assim, como é que se perde uma cultura, como é que a diversidade cultural pode se produzir sem perder? Porque, normalmente, quando a gente globaliza, a gente perde, né? Sabe assim, as carrancas, elas foram para o mundo, né? As carrancas pela galeria de arte, mas elas desapareceram do Rio. Aqui não existia um barco no Rio São Francisco que navegasse que não tinha uma carranca. Aquilo era um imaginário fortíssimo das pessoas. Eles tinham uma crença naquilo gigantesco, né? Aquilo desapareceu, mas a carranca permanece aonde? Em galeria. Você chega lá na Itália, você chega na Europa, nos Estados Unidos, tem uma carranca numa galeria. Então, como é que essa globalização de uma diversidade cultural foi embora e ela perdeu? O que é que ela perdeu, o que ela ganhou? Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Vai sair pelo menos em 3 documentários, eu acho, essa diversidade. Um vai chamar Tradição e Globalização. Esse do Manevi a gente chama Salve a Diversidade, sabe? Então, a gente tem uma preocupação de buscar assuntos diferentes que normalmente não estejam na mídia. Então, assim, eu estou falando muito da questão da temática, porque a questão da produção hoje, Maju, hoje a gente tinha um fundo antes, que a gente ia lá com o projeto, você fazia um bom projeto, ia num bom canal, ou numa produtora, você tinha como ter recursos para fazer. Hoje eu estou pagando. A minha série Cineastas, ela estava pelo menos umas 4 plataformas. Então, assim, hoje a gente nem consegue falar em produção. Então, eu estou falando muito do conteúdo da produtora. A preocupação da produtora, o trabalho que a gente está fazendo, porque a produção... E nós estamos preparando, acabei a produtora, assim, eu estou com o Orlando Senna, o Manevi, trabalhando com a gente, tem 2 diretores também no Tocantins, que também estão trabalhando com a gente, que a gente só trabalha com um grupo pequeno, mas... E eu também produzindo. Eu acabei de ganhar a Lei Aldir Blanc para fazer a 2ª temporada de uma série chamada Cineastas, e para fazer o documentário chamado A Imagem do Brasil, onde que eu vou aplicar a semiótica das paixões, a semiótica que eu aprendi na linguística. Eu sou doutor em semiótica, né? Eu sou jornalista, com mestrado em cinema, mas eu tenho um doutorado em semiótica, que é uma semiótica francesa muito nova, que a gente estuda o sentido das coisas, o que faz sentido. Então, o que faz sentido na cultura brasileira? Como é que o brasileiro se vê? Como é que o de fora vê o brasileiro? Por que a gente tem uma negação muito grande? Qual o problema da nossa negação? Porque a gente nega tudo. A gente fala que o argentino sofre, a gente nega o sofrimento. Porque na Finlândia é o país mais feliz do mundo, porque as pessoas lá têm percepção das coisas, né? E porque nós nos elegemos o país mais feliz do mundo, porque nós não temos percepção das coisas. Eu fiz uma série para o Café Filosófico, é uma série muito boa, essa foi eu que dirigi mesmo, chama Pensamento Contemporâneo, está no canal Curta, e nessa série do canal Filosófico eu consegui discutir várias coisas assim do Brasil e do mundo, né? Entre elas, eu fiz um documentário que está lá, chamado O Brasileiro Não Sabe Se Ver. E a partir disso eu comecei a investigar essa questão que a gente vem desde Casagrande Senzala, sabe assim? Sabe, o que são nossas raízes, sabe assim, o que é que nos afeta de verdade, sabe? O que é que nos afeta mesmo, sabe? A gente é afetado por quê? A gente precisa descobrir essas coisas na nossa pessoa. Então assim, a minha convocação para os produtores vamos tentar fazer um produto para a gente também ter outros aspectos da produção, para a gente poder ganhar Netflix, Amazon, esses caras, meu. Tem muito dinheiro para produção hoje, tem mais de 40 fundos hoje pelo mundo, e a gente precisaria melhorar nossos produtos de uma forma que a gente não deturpasse o que a gente quer passar, o nosso conteúdo, sabe? Eu tenho aluno lá na África que fica brigando comigo assim, eles estão mais interessados, muito legal os caras da África, você precisa ver de Angola, eles fazem aula no celular, trabalhando na rua, é um negócio muito louco, eles estão mais querendo aparecer na Netflix, meu. E eu tô assim, eu quero dar uma ajuda para eles, assim.
Eles estão assim, porque hoje as questões hoje sociais elas mudam muito, né, de país para país. Você vê a questão do negro nos Estados Unidos, no Brasil, na África, são totalmente diferentes na Inglaterra, totalmente diferente. Lá eles já estão de outras questões. Então, como vender as questões dele? Eles querem vender as questões dele. Então, a gente deveria pensar como vender as nossas questões também. Nós gostamos tanto da temática, nós queremos trabalhar com a temática, não adianta só resistir. Hoje não adianta ficar só na resistência. Resistência para quê? Sabe? A gente nem vai conseguir resistir. Assim, a gente já diz na consciência nossa aqui, mas nas leis, no poder, a gente não consegue. Então, a gente consegue resistir nós para a gente não pegar efeito negativo de um nefasto, né? Mas a produção não está resistindo, tá? Infelizmente, ela está acabando, fechada. E nós resistimos como pessoas, assim. A gente fala, não, a gente não vai se abalar. Mas, ao mesmo tempo que a gente está se resistindo, também era bom a gente pensar, quando vier, sabe, assim, a gente já está melhor preparado. Isso seria muito interessante, ter uma investigação melhor de como a gente... Eu estou conseguindo botar meus produtos de TV nas plataformas, eu estou vendendo produto, mas eu fui treinado. Eu sou cria de televisão, eu nasci na televisão, trabalhei 20 anos na televisão. Então, o mercado hoje está muito assim, licenciamento aí, qual o problema hoje? Todo mundo quer licenciar a obra, tá? Mas ninguém quer dar dinheiro para produzir. Sabe, assim, é bom licenciar, porque quer dizer que vai dar retorno daquilo que você investiu. Então, nós estamos precisando entrar no discurso, essa coisa do investimento, do retorno, sabe, assim, que carteiras a gente pode ter hoje ainda que possa... A lei de Aldir Blanc é legal, tá? Mas não ajuda tudo, isso aí é só para a gente não passar fome, tá? Então, assim, a minha expectativa ainda é de que a gente está esperando um esperado, que seria um retorno das facilidades que a gente teve ao dinheiro, e que ficou uma turma todinha que não conseguiu chegar lá ainda, que estava assim, já pronta para chegar e não deu tempo, entendeu? Que a gente já chegue naquilo. Eu acho assim, às vezes falta ferramenta para a gente saber melhorar a nossa visão e nosso produto. Mas hoje já tem no mercado ferramentas. A gente consegue hoje, num debate ou através de uma literatura de ensinamentos também, a gente conseguir assimilar, né, coisas que ajudem a gente, quando voltar, a ganhar. O mercado está tão difícil para entrar, por causa da pandemia, sabe assim, que, caramba, tá até difícil da gente falar. Hoje, eu fiz clínica agora com 20 produtoras, olha que legal, do ICAB. E aí eu ficava dando dica para eles de que eles iam ter um contato com produtoras. E que esses contatos, eles teriam como eles deveriam se comportar diante de uma produtora para se apresentar e apresentar o projeto para quem estava iniciando, de uma forma que ele pedisse ajuda da produtora, para iniciar o projeto dele, era iniciado também, os projetos dele eram novos, para eles terminarem o projeto e não chegar na produtora dizendo que já sabia tudo, que o projeto era bom, sabe assim? Então, quando eu tive a oportunidade de dar uma dica para esses jovens lá pelo ICAB, foi um concurso que selecionou 1.500 projetos agora, recentemente, né? E desses projetos foram tirados 40, né, dos Estados americanos, do ICAB, ele deu dinheiro, deu tudo. Desses 40, foi selecionando até eu pegar 20 deles e eu fiquei dando aconselhamento para eles. Então, uma das coisas que eu aconselhei para eles e eu aconselho para vocês que estiver vendo, todos os projetos que a gente vê, todos eles, todos 1.000 e tantos projetos, isso eu já vi mais de 10 mil projetos na minha vida, e o que a gente viu agora, o que tem em comum é que não existe um desenvolvimento bom dos personagens, tá? Então, assim, falta trazer para o personagem em si. O personagem é desvinculado de tempo, o personagem tem uma estética dele, para ele mesmo. Enquanto você não fizer uma obra de ficção que o personagem não está sensibilizado nele mesmo, sentindo ele como raiva, que a gente tem problema de saber o que é raiva, rancor, saber o que é um ciúme, saber que uma paixão é diferente da outra, a paixão do ódio, saber que uma emoção se processa num personagem diferente da outra. Quem sabe fazer isso dá certo, tá? Quem sabe botar as personalidades dos personagens hoje não são nossas histórias que são problemáticas. É sempre esse compasso do personagem com as suas personalidades. O Fagundes agora, eu estou publicando, né, as entrevistas que eu fiz, eu fui ver a do Fagundes, né, o Fagundes falando, uma entrevista que eu fiz com ele, que o cineasta trata o ator brasileiro como um objeto, como se fosse uma mesa, uma cadeira, sabe?
e eles, é como se eles não tivessem emoção. Então, a minha dica sempre para o iniciante que está procurando uma produtora em algum lugar, que ele leve o projeto dele. E como eles iam encontrar já logo em seguida, eu falei, olha, vocês levam o projeto e pede um tempo para vocês desenvolverem mais os personagens, que vocês estão desenvolvendo personagens, vão desenvolver mais. Então, essa era a minha dica, porque é uma dica prática de trabalho. Uma coisa é você ficar escrevendo aqui, viajando no seu mundo, outra coisa é o mercado. Como que eu vou entrar no mercado? Se eu estiver numa faculdade, é uma coisa, eu fico 2 anos trabalhando lá, e uma hora eu preciso ir para o mercado. E hoje, quando tiver um editalzinho desse, hoje tem concurso de roteiro, tem Frapa, tem vários editais hoje online, editais não, são eventos online que está colocando, principalmente o roteirista, que é mais fácil, né, o roteirista, do que um dinheiro para produção, hoje, diante de canais de streaming, tá? Para avaliar seus projetos. Então, a minha dica é, reveja seu projeto do ponto de vista do personagem, o quanto é tempo. Eu tenho um site chamado screenwriteonline.com. Ele tem vários textos e vídeos abertos lá que ajudam você a enxergar as personalidades dos personagens. Pelo menos eu tenho isso lá que vai te ajudar. Você vai saber que no filme, por exemplo, do Kleber, por que o filme Bacurau ganha pernas assim? Por que um filme daquele, que aparentemente é um filme solto e não é? Então, quais são as personalidades regentes daquele filme? É a melancolia de Teresa, que impregna toda a obra do filme. Sabe Teresa, aquela personagem que abre e fecha? Tem uma hora que ela fala, todo mundo fala assim, voltaram várias pessoas para a cidade e vão falando o nome das pessoas lá e não esquece do nome dela, de Bacurau, de Teresa. Ela fala, e eu? Vocês não lembram de mim? Então, a melancolia, a característica do melancólico é uma baixa potência, é o João do Som ao Redor, todos a Celeste de lá, da Big Little Lies. Então, melancolia afeta um personagem diferente. Onde tem melancolia, o personagem é diferente, não é igual ao outro. Se o cara tem ódio, ele é igual ao ódio. Então, a gente precisa saber o que é melancolia, ressentimento. Por que eu vou botar um personagem gritando? Eu tenho que botar um ressentimento. Ressentimento, por exemplo, de Domingas, lá do Bacurau, quando Domingas, aquele personagem da Sônia Braga, sai, ela já sai ressentida. O que ela sai? Ela sai sensibilizada, o corpo, o personagem. Aquele ator já vem sensível, com aquele ressentimento. O Lunga, aqueles caras têm o quê? Tem raiva. Eles não têm ressentimento, porque Domingas tem um ressentimento do passado. Ressentimento de Domingas é com a mulher que morreu, é com aquela fotografia, ela tem um problema, a gente não sabe, mas está lá a paixão dela. Domingas, a gente não sabe nada do Domingas, mas a passionalidade dela está ali. Aquela passionalidade sensibiliza a narrativa. Como o Kleber conseguiu fazer bem a questão da passionalidade, junto com o personagem, ele foi mais bem visto lá fora, ele sensibilizou melhor os outros. Sem você entender o que você está vendo, você foi cativado. É isso que eu acho que eu dei de dica para a maioria dos projetos, que eu dou ainda hoje, a maioria dos projetos, que se a gente identificar esse lado das personalidades dos personagens, porque a alma dos personagens são as personalidades. Todo personagem bom é um personagem imperfeito. A perfeição é uma busca do personagem, mas todos os personagens de Big Little Lies são bons, porque são imperfeitos, tá? Todas são imperfeitas, e elas querem a perfeição. Mas todo personagem bom é perfeito, a gente tem que imaginar isso. A gente está sempre buscando uma coisa perfeita, mas é só uma busca. A passionalidade dos personagens, ela representa a sua imperfeição, e a gente não gosta disso. O brasileiro, eu não gosto de mexer com isso, mas o cinema argentino é assim, o cinema europeu, o cinema americano, o cinema iraniano. O cinema do Irã inteiro é baseado nas personalidades dos personagens, né? Então, a dica que eu deixo assim, olhe um pouco para isso, porque isso não mata o tema, isso não tira a estética do filme, não mata a criatividade. A passionalidade hoje você aplica pela intuição, né? Você sabe o que é uma raiva, você sabe que o medo, por exemplo, o que é o medo? O medo está voltado para o futuro, o medo é uma coisa que ainda não teve. Medo é uma paixão simples. O que é uma paixão endógena? Como é que um personagem adquire uma paixão? A culpa é uma paixão adquirida. E o Aron só trabalha com a culpa. Mas a melancolia não é adquirida, você não tira a melancolia. O desejo de melancolia é um desejo de morte. Você tem que saber disso, é o do João. Onde tem melancolia, a morte está junto, a sombra da morte. É muito bonito isso, a gente
Se a gente não tiver noção que o melancólico deseja a morte, o filme de melancolia do Lars von Trier, né? Quer dizer morte, o planeta é melancolia. Então a melancólica adora o planeta, os outros não, né? 8:30 do Fellini é sobre a melancolia, é sobre a morte, né? É o cara que vai se matar, ele tem o simulacro todinho da morte. Então é muito importante a gente saber as personalidades para que a gente consiga dar densidade aos nossos personagens, para que ninguém nunca mais fale que a gente não sabe fazer personagem no Brasil.